Amanhã, 7 horas da noite, teremos Vasco versus Mirassol em São Januário. Um jogo extremamente importante para as pretensões do Vasco no Campeonato Brasileiro. Chegamos aos 45 pontos, não tem risco mais do Vasco ser rebaixado na competição. E o Vasco realmente está olhando para uma possibilidade de conseguir uma vaga na Libertadores de 2026. E aí o Vasco pode conseguir essa vaga via Campeonato Brasileiro ou sendo campeão da Copa do Brasil. Ou os dois também. O Vasco pode terminar em oitavo no Campeonato Brasileiro e ser campeão da Copa do Brasil. Isso é o que o torcedor vascaíno quer, que o Vasco vença o título e que termine na melhor colocação possível no Campeonato Brasileiro. E eu vou te mostrar no vídeo de hoje qual é a escalação que o técnico Fernando Diniz vai colocar em campo amanhã para o Cruz Maltino vencer o Mirassol. Vem comigo. E essa é a provável escalação que o técnico Fernando Diniz vai colocar em campo para o Vasco jogar amanhã diante do Mirassol. Lembrando que o Mirassol não é um adversário fácil, bem pelo contrário, é um adversário que vende muito caro os seus resultados, mas eu acredito que o Vasco, dentro de São Januário, jogando com o apoio da sua torcida, após uma vitória contra o Internacional por 5-1 de goleada, o Vasco vindo confiante tem totais condições de conseguir sair com os 3 pontos dentro da sua casa. E o Vasco terá o Léo Jardim como seu goleiro titular, isso é uma certeza. Na lateral direita, o Paulo Henrique também é certo que irá para esse jogo. E aí é um Paulo Henrique que volta a ter bastante liberdade para atacar no time do Vasco, e eu vou explicar para vocês daqui a pouco o porquê. A dupla de zaga será formada pelo Cuesta e pelo Robert Renan. A dupla de zaga titular do Vasco é essa. Levamos um gol diante do Internacional, mas fora isso, o Vasco conseguiu se defender muito bem. Lembrando que o Vasco é um time que em vários momentos ele joga realmente exposto. Então não tem o que fazer, os zagueiros vão ficar em situação de exposição. A gente só espera que eles se comportem da melhor maneira possível, Cuesta e Robert Renan, que são dois zagueiros que eu gosto particularmente. Na lateral esquerda teremos o Lucas Piton de novo como titular. Lucas Piton fez um bom jogo diante do Internacional após uma sequência complicada do Piton de jogos. Realmente ele não estava conseguindo jogar bem, vinha com atuações extremamente contestáveis, mas no jogo diante do Internacional conseguiu defender bem. Foi bem também na fase ofensiva, sentiu o Piton novamente com coragem de jogar futebol sem se omitir do jogo como aconteceu em algumas outras partidas. E aí no meio de campo temos o Barros, que será titular, que marcou o seu primeiro gol com a camisa do Vasco no último jogo diante do Internacional, e ao lado dele o Thiago Mendes. Essa foi a grande mudança feita pelo Fernando Diniz no jogo contra o Internacional em termos de escalação. A entrada do Thiago Mendes no time titular, que trouxe refino técnico e trouxe qualidade para esse meio de campo do Vasco, que era algo que vinha faltando nos últimos jogos. A gente torce para que o Thiago Mendes consiga embalar uma boa sequência de jogos para nos ajudar bastante nas semifinais da Copa do Brasil. Thiago Mendes bem fisicamente, tecnicamente ele dispensa comentários. Sempre foi um jogador acima da média tecnicamente. Quando jogou no São Paulo aqui no futebol brasileiro e quando passou anos jogando no futebol francês, Lyon, entre outros clubes. O Thiago Mendes sempre foi uma referência técnica como volante e tende a ajudar o Vasco nessa reta final. Tomara que ele faça outra grande partida. E aí nas pontas o Vasco tem a mudança, né? O Nuno Moreira jogando pela direita e o Andrés Gomes jogando pela esquerda. E aí o Paulo Henrique tende a ter essa liberdade de subir mais, de ter esse corredor lateral mais exposto, com o Nuno Moreira centralizando um pouco mais. E aí o Vasco volta a ter a potência do Paulo Henrique jogando pela lateral direita. Com o Andrés Gomes aqui, ficava meio que os dois, um ocupando a vaga do outro. Quando ele puxa o Andrés Gomes pela esquerda, que tem essa característica também de atacar a linha de fundo, ele entrega aquele linha de fundo para o Paulo Henrique. E o Paulo Henrique volta a ser importante e dá 2 assistências no último jogo diante do Internacional. E aí o Nuno vai jogar pela direita, o Andrés Gomes pela esquerda, e aqui também tende a funcionar bem o Andrés Gomes com o Piton, porque o Andrés Gomes é um cara de mais velocidade, de mais força. O Piton realmente é um jogador mais construtor, de maior cadência. Então esses dois caras podem se dar muito bem jogando juntos. O Andrés Gomes, confiante, fez uma excelente partida no meu ponto de vista diante do Internacional, tende a ajudar muito o Vasco nesse jogo contra o Mirassol. E aí a dupla de ataque do Vasco é Felipe Coutinho e Ryan. E a dupla de ataque do Vasco é Felipe Coutinho e Ryan, jogando cada vez mais próximos um do outro, jogando cada vez mais próximos do gol. Mas aí um detalhe é que os dois têm muita liberdade para
flutuar pelo campo, tanto o Felipe Coutinho quanto o Ryan. Mas eu senti um Felipe Coutinho mais próximo do gol, aonde eu gosto mais de ver o Felipe Coutinho. É claro que ele tem que ter liberdade para flutuar pelo campo, ajudar também no setor de meio de campo, mas próximo do gol o Coutinho pode ser letal para os adversários. E o Ryan voltando a marcar gols, né? Marcou 2 gols diante do Internacional, sendo importante para o Vasco, muito confiante ele. O Mirassol é um time que joga e que deixa jogar. Então o Mirassol vai tentar jogar contra o Vasco, mas vai deixar espaços. E o Vasco tende a explorar esses espaços nas costas da defesa do Mirassol. É mais um jogo extremamente importante para o Vasco no campeonato, então para você que vai a São Januário na partida de amanhã, cante, apoie, incentive o time, porque você é extremamente importante, você é o 12º jogador do Vasco. E é isso, cara, essa é a escalação do Vasco. Se vocês gostaram do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Lembrando que estamos aqui do lado com a nossa caixinha de Natal, você quiser colocar aí qualquer valor, você que gostou do nosso trabalho no decorrer desse ano de 2025, faça aí sua caixinha de Natal, qualquer valor tá aqui do lado, só você escanear o QR Code. E é isso, eu fico nessa, abração do Francesco, nós, fui!